você vai perceber a presença de delírio persecutório, isso é mais evidente, né? Aí a gente tem o próximo item. Atinge as pessoas geralmente no fim da adolescência ou no início da segunda década de vida. É nessa fase que a doença ela começa a se apresentar de um modo mais grosseiro, tá? Deixa a maioria das pessoas incapazes de retornar à vida adulta normal, como estudar, trabalhar, casar e ter filhos. Porque, veja só, a esquizofrenia ela não é só, a gente não pode associar a esquizofrenia só ao estado de loucura propriamente dito, mas a gente, muitas vezes o esquizofrênico ele apresenta um embotamento afetivo, predileção por atividades solitárias, ele muitas vezes prefere ficar no mundo paralelo dele, ele apresenta muita dificuldade em se relacionar com pessoas que estão ao redor dele, né? Então a gente tem que entender que isso nós chamamos de sintomas negativos, né? São sintomas que ficam ali, que não são tão evidentes e que muitas vezes no início o diagnóstico da esquizofrenia é muito difícil, muito complicado, porque esses sintomas eles se assemelham com outras patologias também, como depressão, às vezes fase da adolescência, aí às vezes a família pensa normal, é a idade, e muitas vezes já é um sinal de uma possível presença da esquizofrenia no indivíduo. A prevalência, 1% da população mundial ela é vítima dessa psicopatologia grave que é a esquizofrenia. Pico de incidência nos homens dos 15 aos 25 anos e nas mulheres dos 25 aos 35 anos de idade. Isso não quer dizer que a doença não possa aparecer depois. Ah, eu tô com 40 anos, então eu não tenho mais risco de... Não, você tem. Mas a observação dos especialistas, chegaram nessa visão de que os homens eles apresentam mais cedo, né? Dos 15 aos 25 e as mulheres dos 25 aos 35 anos. Mas pode aparecer em outros momentos da vida também. A esquizofrenia está entre as 10 principais causas de incapacitação entre pessoas na faixa etária de 15 a 44 anos. Então, dentro dessa faixa etária, os indivíduos eles ficam realmente, eles perdem aquilo que a gente chama de fase produtiva, né? Porque esse indivíduo ele não vai trabalhar, ele não vai conseguir manter os relacionamentos. A esquizofrenia ela também ela apresenta essa questão do 0 a 100, o indivíduo vai de 0 a 100 em 2 segundos, né? Os estados de humor se alteram demais, então a gente não pode minimizar o problema, né? A gente vê que as pessoas elas têm um olhar muito e não é desonesto, isso realmente é triste, o Alzheimer, né? São doenças bem diferentes, mas a gente olha de um modo muito assustado para o Alzheimer, mas a esquizofrenia não fica para trás, muito embora seja uma doença diferente. A esquizofrenia é uma doença que é muito problemática também, tá? E ela aparece mais cedo. Então a gente acaba tendo aí, eu, né, profissionalmente falando, considero as duas doenças muito complicadas, certo? A etiologia, né? Qual é a causa da esquizofrenia? Isso é uma coisa muito importante da gente falar. Não existe uma causa única, fica muito difícil falar, e como a gente vê profissionais falando muitas vezes, o paciente ficou esquizofrênico porque fumou maconha, ou o paciente ficou esquizofrênico porque bebeu muito, bebida alcoólica, o paciente ficou esquizofrênico porque o pai era esquizofrênico, porque a mãe era esquizofrênica, então fica difícil a gente definir uma causa só. Então o que nós entendemos? Que é um conjunto de fatores, né, que vão colaborar para que esse indivíduo, em algum momento dentro desse período, apresente a eclosão desses sintomas, tá? Não existe uma causa única. Então, por exemplo, o indivíduo que tem uma predisposição, um trauma muito grande, pode eclodir os primeiros sintomas, tá? Existe uma concordância de que são necessários fatores predisponentes, genéticos, constitucionais e bioquímicos, em concomitância com fatores ambientais para o desenvolvimento da doença. Então a gente também pode falar que então é uma doença multifatorial?
Sim, é uma doença multifatorial, sem sombra de dúvida. A gente não pode atribuir a esquizofrenia a um único fator, ela é multifatorial. Então, vários fatores vão caminhar juntos para acabar gerando um problema bem forte na mente desse indivíduo e neutralizando muitas vezes a capacidade, o desempenho desse indivíduo em funcionar normal.